Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Hoje, Pentecostes. Para a igreja, uma grande festa, uma grande solenidade. Existe uma expressão: a igreja nasce em Pentecostes. Expressão essa para significar o que aconteceu naquele lugar, naquela sala, pequena inclusive. Uma sala pequena, cabia pouco mais ali de 30 pessoas. O ano passado eu tive a graça de ir lá. Uma sala pequena, hoje construída uma basílica, no lugar onde foi esta sala, mas bem representada como era antes. E como o próprio Evangelho nos narra, que os discípulos estavam ali, portas fechadas. E quem entra mais em detalhes, o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo vem sobre todos que ali estavam, sobre os apóstolos, e todos, e essa expressão faço questão de frisar, todos ficam cheios do Espírito Santo. Olha só, vamos conferir na íntegra, para melhor compreendermos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós estamos neste lugar. Eu já quero pedir a graça ao próprio Senhor, que ninguém saia daqui sem experimentar o Espírito Santo. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos é claro, todos, não foram alguns, parte dos que estavam, a maioria do que estavam ali, não, todos. Portanto, que todos que aqui estão
possam fazer essa experiência com o Espírito Santo. E quem já fez, possa renovar esta experiência. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, estavam todos reunidos no único lugar. Aqui nós já podemos entender uma coisa, que Pentecostes é a festa da comunhão, a festa da unidade, a festa da fraternidade. A condição para que o Espírito Santo viesse sobre todos, a condição dada pelo próprio Senhor foi essa: que eles estivessem juntos, reunidos no mesmo lugar. Olha só, atenção, atenção, atenção. Condição esta dada, pedida, ordenada pelo próprio Jesus. Enquanto eles não estavam juntos, o Espírito Santo não veio não, viu? O Espírito Santo até ficou olhando: eu desço ou não desço? Eu vou ou não vou? Não, está faltando 2. Vou. Ah não, está faltando 1. Agora eu vou. Ah, está todo mundo, agora eu vou. E o Espírito Santo veio sobre todos, mas eles precisaram estar juntos. É a primeira coisa que nós precisamos aprender nesta solenidade, nesse dia: vivermos em comunhão, vivermos em unidade. E não é por acaso, não é coincidência, que para nós que cremos não há coincidência, há providência, ao cuidado de Deus. Aqui nós estamos reunidos, algumas novas comunidades, reunidos com a RCC, aqui de Cuiabá, de Várzea Grande região. Louvado seja o Senhor, nós estamos neste lugar reunidos em comunhão, e aqui me refiro aos coordenadores, ao Luiz hoje que responde aqui por Cuiabá. Em comunhão, esta palavrinha, em comunhão, em unidade. O Espírito Santo só veio quando estavam unidos em comunhão. Lugar dividido, o Espírito Santo não vem não, viu? Lugar que não tem comunhão, o Espírito Santo não vem não, viu? Aí já vale uma reflexão: como é que tem estado o teu grupo de oração? Na paróquia que você participa, como é que tem estado? Tem estado unido? Tem estado em comunhão? Que se tem comunhão, que tem unidade, tem Espírito Santo. Mas se não tem comunhão, não tem unidade, o Espírito Santo não está lá não, viu? Pode estar qualquer outra coisa lá, menos Espírito Santo. É preciso nós, mais do que nunca, trabalharmos a unidade, a comunhão entre nós, Canção Nova, entre RCC, entre as demais novas comunidades, entre as paróquias e assim por diante. Porque o Espírito Santo se faz presente onde há comunhão e onde há unidade. Isso equivale a dizer que quanto maior for a nossa comunhão, quanto maior for a nossa unidade, maior será a graça, a ação do Espírito Santo. Nós precisamos unir forças, renovação carismática, as novas comunidades, unir forças por uma única causa, por um único objetivo: a salvação das almas, o derramamento do Espírito Santo. Não é verdade? Quem tem mais janeiro do que o Padre Helenildo aí vai identificar, sobretudo você que faz tempo, que é do movimento da RCC. Lembra os grupos de oração lotados, cheios. Eu sou lá de São Miguel do Guamá, lá no Pará, só que de um vilarejo, a metrópole Cristo Rei, tem 1000 e poucas pessoas.
Eu lembro que lá atrás, eu tinha 8, 9 anos, nesse vilarejo, o grupo de oração era mais de 100 pessoas, e para o meu contexto de vida, rapaz do céu, era mais do que esse rincão lotado como está, e depois foi aumentando, porque os grupos de oração em tempos se reuniam lá, em vez de quando a comunidade de lá ia no outro grupo de oração, tinha essa comunhão. Quando se tinha comunhão, a casa era cheia, era lotado. Depois cada um por si, Nosso Senhor por todo. O grupo de oração hoje está um gato pingado. Tristamente, mas está sendo o pároco, graças a Deus, fazendo todo um trabalho para que as pessoas voltem para o grupo de oração. Mas as pessoas se dispersaram. Mas quando começou a dispersão, nos nossos grupos de oração, eu posso falar no plural, nos nossos grupos de oração, quando entrou a divisão, quando faltou a comunhão, e não precisa ser assim, na verdade não deve, não pode ser assim. Divisão é prejuízo, falta de comunhão é prejuízo. A Canção Nova não perde quando acolhe a RCC aqui, quando acolhe as novas comunidades, não, nós ganhamos, bem como a RCC não perde, ganha, as novas comunidades não perdem, ganha. Se cada um quiser fazer o seu grupinho, não funciona não, viu? Não é praga do Padre Helenildo não, tá? Não é praga não, é palavra de Nosso Senhor, condição de Nosso Senhor. Sem unidade não tem fruto. Se a Canção Nova quiser ser a última Coca-Cola do deserto, vai acabar. Vai acabar. Se a comunidade fraterna no amor, e ontem eu estive lá celebrando, estava festivo completando 23 anos, se quiser ser a última Coca-Cola do deserto, vai acabar. A comunidade em Cheios vai acabar. Shalom vai acabar do mesmo jeito. Cristo Servo vai acabar do mesmo jeito, qualquer uma. Agora, se a Canção Nova, Cristo Servo, Fraterno no Amor, Encheio, Shalom, Obra de Maria, ou qualquer outra nova comunidade se unir, tem sempre a crescer. Pentecoste mostra isso, a unidade gera vida, a unidade gera fruto. A igreja cresceu por causa de Pentecostes, a igreja se espalhou no mundo todo por causa de Pentecostes, mas o que Pentecostes revela? A unidade. Se não tiver unidade, não tem fruto. Portanto, se os nossos grupos de oração quiserem crescer, se as novas comunidades quiserem crescer, em número mesmo, precisa trabalhar mais a unidade, precisa trabalhar mais a comunhão. Se há comunhão, há frutos, e frutos em abundância. O grupo de oração que você faz parte só irá crescer se tiver unidade entre o coordenador e os demais, coordenador e as demais equipes. Mas se as equipes estiverem divididas, o grupo está fadado a acabar. Porque a divisão, ela corrói, ela corrompe, ela acaba. A comunhão não. Ninguém perde com comunhão, ninguém perde com unidade. Pentecostes mostra isso de forma clara, de forma evidente. Portanto, nós precisamos aprender, e rápido, enquanto dá tempo. Nesse Pentecostes de 2023, nós precisamos resgatar o quanto antes a unidade e a comunhão. Olha aqui em Pentecostes, quantas línguas, mas todos se entendiam. Todos se entendiam. O problema não é a diversidade, o problema é quando não tem unidade. Se tem unidade, todo mundo se entende. Há um lugar na igreja para cada carisma. O próprio Senhor só suscita um carisma para suprir uma necessidade própria da igreja. Então a Canção Nova não pode copiar a comunidade Cristo Servo e vice-versa, comunidade fraterna no amor.
Comunidade de Enxervo não, cada um tem o seu lugar próprio. E nós como igreja precisamos nos unir, vivermos em comunhão. Único objetivo, única meta, a salvação das almas. Papa Bento XVI, no dia 27 de maio de 2012, no contexto falando sobre a unidade, sobre o Espírito Santo, ele diz assim, faz uma pergunta no contexto dali e ele responde: é possível que haja unidade? Papa Bento XVI diz assim: a unidade pode existir somente com o dom do Espírito de Deus, que nos dá um coração novo e uma nova língua, uma capacidade nova de comunicação. Isso é aquilo que se verificou em Pentecostes. Naquela manhã, 50 dias depois da Páscoa, um vento forte soprou sobre Jerusalém e a chama do Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos. Pousou sobre cada um e acendeu neles aquele fogo divino, um fogo de amor capaz de transformar. O medo desapareceu, o coração sentiu uma nova força. As línguas se desfizeram, iniciaram a falar com franqueza, de modo que todos podiam compreender o anúncio de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Em Pentecostes, onde existia divisão e estranhamento, nasceu unidade e compreensão. Papa Bento XVI, 27 de maio de 2012. Olha só, é o Espírito Santo que dá unidade, é o Espírito Santo que leva a compreensão. Muitas línguas, mas se entendiam. Por que se entendiam? Por causa do Espírito Santo. E não é verdade que dentro dos nossos grupos de oração tem muita gente não entendendo nada? Não é verdade que dentro das novas comunidades muita gente não entendendo nada? A falta de compreensão é falta do Espírito Santo, porque se tem Espírito Santo, tem compreensão. A compreensão é fruto do Espírito Santo. A própria RCC, e como eu vos disse, eu nasci no contexto da RCC, molecote, 7, 8 anos, não sabia o que era RCC, mas estava lá, e gostava do grupo de oração para dançar. E olha que eu não sou um bom dançador não, não é dançarino não, é dançador. Mas eu gostava da parte de animação, era a parte que mais eu gostava. Eu era molecote, não gostava de ouvir muita palavra não, mas na animação, rapaz do céu, eu ficava suado. Então no momento da animação eu animava, tal, me balançava ali junto com todo mundo. Depois eu ia brincar lá fora, depois voltava, já no final para receber a bênção. Era mais ou menos assim, moleque. Depois eu fui entendendo o significado completo do grupo de oração. A animação, a partilha da palavra, o momento de oração e assim por diante. Mas eu recordo que, e sobretudo no meu contexto ali de roça, lá em São Miguel do Guamá, num vilarejo pequeno, e nessa época, 23 anos mais ou menos atrás, tinha poucas pessoas morando lá. Eu lembro que era a casa do meu pai, há 23 anos atrás, tá? Do seu Luiz Mariano, e tinha outro senhor, que morava uns 500 metros lá, o seu Jaime e Dona Maria. Eram as 3 casas, e depois as casas distantes uma da outra, 1 quilômetro, 2, 3, tal. Mas todo mundo se reunia no grupo de oração. O grupo de oração era esse lugar de reunião, de unidade e de fraternidade, onde a gente se conhecia, proseava, rezava, depois cada um ia para a sua casa. E nesse contexto, os pregadores não sabiam nem falar direito não, viu? O português sabia o que era isso. Ali
condição própria, de um modo que foi criado, educado. Nós vai, nós vem, nós sobe, nós desce, nós sobe para cima, nós desce para baixo. E era impressionante, esses homens e mulheres sem estudo, mas cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres sem estudo, mas quando eles abriam a boca, você via unção. Não sabia gramática, não sabia de português direito falar, mas tinha o Espírito Santo, e conseguiu falar da palavra que a gente entendia. Eu aprendi a falar, a conhecer Deus ouvindo esses homens, que muito deles malemar tinha ido na escola, mas eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E não é verdade que no nosso contexto de novas comunidades, RCC, nós fomos nos formando, teologia, filosofia, psicologia, Lilira Frias, Lala Flaira, ficando com muito saber e pouco Espírito Santo, muito barulho e pouca unção, muito barulho e pouca unção. É preciso nós resgatarmos a verdadeira unção dos grupos de oração e das novas comunidades. Unção esta proveniente do Espírito Santo, não é do grito, não é da técnica, é da unção do Espírito Santo. É verdade que a técnica ajuda, e ajuda mesmo e faz parte. Nós da Canção Nova, por exemplo, como trabalhamos com meio de comunicação, nós estudamos. Eu fiz um curso de rádio e TV, DRT, um ano intenso, todas as noites, quase 5 horas, estudando oratória, estudando ali como se comunicar, as palavras-chave, isso e aquilo, ajuda, e tem algumas coisas que eu uso, mas não é a técnica que convence, não é a técnica que leva à compreensão. O que leva a uma verdadeira compreensão é a unção do Espírito, e nós não podemos esquecer isso. Olha Pedro, uma pregação, 5.000 convertidos, Pedro, pescador, não era doutor não, tá? Pescador, mas porque era um homem cheio do Espírito Santo, uma única pregação, 5.000 se converteram. Nos narra o Atos dos Apóstolos. Será que não está faltando unção na nossa pregação? Será que não está faltando unção na homilia do Padre Helenildo? Onde ninguém compreende nada? Que se não há compreensão, é porque falta unção, porque a compreensão é fruto do Espírito Santo. Em Pentecostes, muitas línguas, todo mundo entendia. É preciso nós cada vez mais nos enchermos do Espírito Santo, para que tudo que nós formos fazer seja feito na eficácia do Espírito Santo, tudo. E eu tive um bom mestre, eu tive um excelente mestre, Monsenhor Jonas Abib, e eu tive a oportunidade de ser formado aos seus pés, assim como Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, e ele assim falava com todo orgulho. Eu posso dizer, se tiver de falar essa palavra orgulho, eu fui formado aos pés de Monsenhor Jonas Abib. E uma coisa que eu aprendi muito concreta com ele: tudo tem que ser feito na unção do Espírito, tudo. Se eu for pregar, na unção do Espírito. Se eu for tocar, na unção do Espírito. Se for cantar, na unção do Espírito. Se for bater bateria, na unção do Espírito. No baixo, na unção do Espírito. Puxar um cabo, na unção do Espírito. Tudo. Não esqueçamos isso, tem que ser na unção. Se não for na unção, não tem fruto. Não tem fruto.
E o Monsenhor Jonas colheu muitos frutos na sua pregação, no momento que conduzia a oração, porque tudo ele fazia na unção do Espírito. E é impressionante, onde a gente passa, padre, eu ouvi o padre Jonas, e depois daquela pregação mudei de vida. Padre, eu estive numa missa com o padre Jonas, daquele dia para frente minha vida mudou. Tem alguém aqui assim, levanta a mão, que ouviu o padre Jonas? Então é real, ó. É real, não é ficção não, é real. Mas tudo daquele homem que hoje já contempla a face de Deus era na unção do Espírito, não fazia nada sem rezar. Algumas viagens que eu fiz com ele, quem já foi em Cachoeira Paulista, tem aquela rotatória que vai para o Rio de Janeiro. Quando chegar naquela rotatória, ele fala, quando ia viajar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele começava a rezar, abençoando a viagem. Era engraçado. Ele terminava de rezar perto de Lorena, uns 15 quilômetros depois, só pedindo a bênção da viagem. E ele começava agradecendo, obrigado Senhor por esse carro que está me conduzindo, por esse motorista que está na condução, obrigado Senhor pela tua divina providência. Eu peço agora, Senhor, a tua graça sobre esse motorista, sobre os seus reflexos. Peço, Senhor Jesus, a tua graça, a tua bênção sobre a mecânica desse carro, sobre a elétrica desse carro. E eu olhando assim para ele, eu digo, rapaz, ele vai abençoar tudo mesmo. Eu sei que eram uns 15 minutos pedindo a bênção de Deus. Depois ele diz, o Senhor esteja convosco. Aí eu não dizia, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, por intercessão da Nossa Senhora essa nova viagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já chegando em Lorena, um homem que em tudo é tudo, até para viajar pedindo a bênção sobre a parte elétrica, mecânica, hidráulica do carro, algo aparentemente desnecessário, mas para ele não, que aquele carro estava conduzindo homens de Deus, o demônio podia tentar, e ele pedia. Eu aprendi isso com o padre Jonas, sentado no banco de trás perto dele. E como eu aprendi, assim eu faço. E é muito comum todos nós missionários, quando vamos viajar, fazemos a mesma coisa, repetimos aquilo que aprendemos com ele. Quantas vezes eu vi com esses olhos, como diz o povo, que a terra há de comer, um problema no som. Primeiro ele dizia, vamos rezar. E pedia para todo mundo presente estender a mão sobre o som que estava dando problema. Olha só, um homem que entendeu que tudo é pela graça, não é pela técnica. A técnica tem matado a renovação carismática, tem matado muitas novas comunidades, que acha que vai convencer pela técnica. Não é não, viu? Pode ter a melhor técnica, se não tiver Espírito Santo não tem fruto. Sem Espírito Santo não tem fruto. Pode colocar a técnica que for. É necessário, mais do que nunca, nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Um pouco de água. É preciso nos enchermos do Espírito, para que o nosso ministério seja um ministério frutuoso. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo, segundo o Atos dos Apóstolos, se manifestou de duas maneiras: o vento e o fogo. Vento e fogo. Vamos entender um pouco essa realidade. O vento
recorda no livro do Gênesis o ruar, o sopro, o ruar, o sopro da vida. Lembra lá no Gênesis, onde Deus modela com barro o homem e sopra. Tinha alguém dormindo, acordou. Com o sopro da vida, e aquele barro se torna um ser vivente. Ou seja, a primeira expressão do sopro é aquele que dá vida. Portanto, se nós queremos ter vida espiritual, é necessário o sopro do Espírito Santo soprar na nossa vida. Mas também o sopro significa esse sopro que nos move para frente. Lá atrás, há muito tempo atrás, como era que os barcos eram movidos? A vela, né? Aqueles panos grandes, firmes, o vento batia e portanto movia o barco, a embarcação para frente. Ou seja, o vento dava movimento. Por isso que o Espírito Santo se manifesta em forma de vento. O sopro, para dizer que quem é cheio do Espírito Santo é movido para frente, não paralisa nas dificuldades, não paralisa. Quem tem perseverado até então é porque permanece com o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos move, só o Espírito Santo nos faz caminhar para frente. Mas outra expressão que assim o Espírito Santo se manifesta é através do quê? Do fogo, como línguas de fogo que se dividia, que se repartia sobre todos ali presentes. E o fogo, uma das expressões, o fogo é aquele que clareia. Aqui nós estamos com a luz elétrica, mas se apagássemos as luzes, somente o círio e as velas aqui, ficasse acesos, as velas acesas, iria clarear, iluminar. Logo o fogo tem esse poder de dissipar as trevas. Portanto, se há presença do Espírito, não há treva. Se na nossa vida há presença do Espírito, na nossa vida não há presença da treva, porque o fogo dissipa, a luz dissipa as trevas. Mas o fogo é aquele também que consome. Tem aqui a cera, e está consumindo. Inclusive eu peguei aqui, até caiu um pouquinho na mão, para ver que está mole mesmo. O fogo está consumindo esse círio. Se alguém duvidar, depois só vim colocar o dedo aqui, tá? Aí é tranquilo. Depois da missa. O fogo está consumindo esse círio. O fogo é aquele que consome. Ou seja, se alguém é cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito vai consumindo. O próprio Espírito vai consumindo aquilo que é contrário à vontade de Deus na nossa vida, no nosso coração. Quanto mais alguém é cheio do Espírito Santo, mais essa pessoa passa por um processo de purificação, porque o fogo purifica, e somente o fogo é capaz de assim purificar. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais purificados pela graça do Espírito nós assim o seremos. Portanto, aprendamos no dia de hoje, no dia de Pentecoste, a nos enchermos do Espírito Santo, para que a luz do Espírito dissipe as trevas da nossa alma, do nosso coração, para que o fogo do Espírito possa consumir os nossos pecados, possa consumir os nossos vícios. E por fim, quero que você entenda uma coisa dentro de tudo isso que agora vos falo: o que significa a presença do Espírito Santo em nós. Eu, como sacerdote, algumas vezes preciso rezar por alguém que está possesso, endemoniado, com alguma realidade maligna. E sabe uma das técnicas para a gente saber se a pessoa está liberta ou não?
dando água benta. Dificilmente uma pessoa que está possessa, ela consegue beber a água benta. Você dá a água, ela cospe, ela põe para fora. Se você dá uma água normal, ela bebe, mas a água benta não. É impressionante, não sei se você já viu, já esteve presente, já acompanhou, mas é impressionante o valor do sacramental, tá? É diferente uma água benta e uma não benta. Uma água abençoada pelo sacerdote e uma água não abençoada. E o demônio sabe, viu? Não adianta confundir ele não. Ele sabe. Mas olha só. O que é o sacramental? O sacramental é um determinado objeto, no caso da água, que contém a graça do Espírito Santo. Porque contém a graça do Espírito Santo, quando toca em uma pessoa que está possessa, o próprio demônio rejeita. Mas olha só, a água contém a graça do Espírito Santo. Contém a graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. E o que é que nós somos? O que é que nós somos? Templos? Somos o que mesmo? Calma aí. Somos templos do Espírito Santo. Isso equivale a dizer que em nós não há somente a graça, há o autor da graça, meu Deus do céu. Olha só. Em nós não há somente a graça, há o autor da graça, o próprio Espírito. Por isso que um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, o demônio não pode não, tá? O demônio não pode contra um homem, uma mulher cheios do Espírito. E ele sabe disso. E o que é que ele luta? O que é que ele faz? Para cada vez mais esvaziar a presença do Espírito Santo em nós. Quanto mais vazio estivermos do Espírito Santo, mais propenso à realidade do mal na nossa vida. É mais do que urgente nós sermos cheios do Espírito Santo, os nossos filhos, pais, serem cheios do Espírito Santo. É mais do que urgente. Porque um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, ninguém pode, viu? Ninguém pode, nem mesmo o diabo. E ele sabe disso. O demônio sabe a eficácia que tem um homem cheio do Espírito, na sua fala, na sua ação. Ele sabe. Olha só, a sombra de Pedro, de Paulo curava. A sombra vai nos narrar o livro dos Atos dos Apóstolos. Era por causa deles em si, era a força deles? Não, era a graça do Espírito. Quanto mais nós nos enchermos do Espírito, mais nós experimentaremos milagres na nossa vida e na vida daqueles que nós tivermos acesso. A eficácia na pregação. Quando falarmos de Jesus, as pessoas compreenderem. Quando impusermos as mãos e as pessoas ficarem curadas. E quantas vezes eu já experimentei esta graça, porque é graça, de rezar por mulheres que há muito tempo estavam casadas, bem casadas, sacramento do matrimônio, mas não conseguiam engravidar. Já tinham feito tratamentos e não conseguia. E eu pedi a graça da fecundidade. Só não engravidou na hora porque não é assim, né? Tive que dar um tempinho para os dois. Mas dado tempo suficiente para os dois, a mulher veio a engravidar. Pela ação do Espírito Santo. É pela ação, não é pela força, é pela unção do Espírito Santo. Lembro lá em Cachoeira Paulista, tinha um senhor que ia fazer uma cirurgia do coração, tinha um problema seríssimo cardíaco,
E antes de ir para a sala de cirurgia, isso era no domingo, ele ia na segunda, eu rezei sobre ele. E rezei como filho de Padre Jonas Abib, carismaticamente pedi: Jesus, se é de tua vontade, cancela essa cirurgia desse homem. E pedi com fé. E na hora, o Senhor já revelou, ele está curado. Aí eu disse para ele: ó, por prudência, amanhã você não vai para a sala de cirurgia, só que você vai repetir os exames. Por prudência, que o Espírito Santo é prudente. Em vez de ele ir para a sala de cirurgia, ele repetiu os exames. Conclusão: estava totalmente curado, para a honra e glória de nosso Senhor. Totalmente curado, não foi mais para a sala de cirurgia. Perceba que é pela ação do Espírito Santo, não é pela força. Nós, RCC, nós, novas comunidades, precisamos pedir ao Espírito Santo os dons carismáticos de cura, de libertação, de restauração. E eu fico feliz quando as pessoas me procuram: padre, naquele dia da sua homilia eu entendi, eu mudei de vida. E ultimamente muitas pessoas têm me procurado no particular, têm mudado de vida, que estavam tomando anticoncepcional e não estão mais tomando. A pregação serviu, ela entendeu, deixou, ou seja, teve uma eficácia a pregação. Dias atrás, um homem entrou no confessionário, aqui eu falar de forma genérica, necessariamente, em pranto, chorando, um marmanjo de quase 2 metros, de que está acontecendo. Ele: padre, antes de eu me confessar, deixa eu dar um abraço no senhor. Diga: agora enrolou. Minha Nossa Senhora, bem ali inclusive, onde o padre Joaquim está atendendo confissão. Me abraçou e só chorava, só chorava, só chorava. Ele disse: padre, eu ouvi uma pregação do senhor, o senhor falando sobre céu, falando sobre a realidade do pecado. Eu nem foi de propósito, padre, é a minha mãe que estava assistindo a TV, e o senhor esse dia estava falando sobre isso. Padre, daquele dia para frente da sua pregação eu mudei de vida, e hoje eu vim me confessar. Olha só, é graça. Daquele dia em diante, padre, eu mudei de vida, e hoje eu vim me confessar. E eu disse que eu ia só me confessar com o senhor, e fez uma ótima confissão, lavou a alma. Eu tenho acompanhado esse homem, de fato, a conversão foi sincera e verdadeira, que ele tem perseverado. Entende que é pela graça, não é pela força. Um pouco lá atrás, tem uma senhora que até em Cachoeira Paulista, no dia da minha ordenação, e foi naquele contexto da pandemia, que parece o mundo todo ia acabar. Ela tinha um problema sério de surdez, não ouvia praticamente mais nada. E no dia da minha ordenação, ela disse que teve a intuição no coração de pedir para que, através da graça da minha ordenação, a graça da ordenação, ela ficasse curada. E ela disse, depois me encontrou e partilhou: padre, na hora que o senhor deu a benção na Luzia Santiago para desatar, depois de desatar aquela fita das mãos, o senhor abençoou a Luzia. Naquela hora, no que o senhor fez assim, eu passei a ouvir nitidamente. Olha só, nitidamente, padre, agora eu estou ouvindo. Não é pela força, não é pela oratória, não é pelo jeito de falar, é pela graça do Espírito Santo. Se nós retomarmos isso na nossa vida, RCC, novas comunidades, muitos milagres acontecerão no nosso povo de Deus, nas nossas famílias, não pelos nossos méritos, não é e não pode ser, é pela graça do Espírito Santo, que quem opera é Ele, não esqueçamos isso. Portanto, depois de você ouvir tudo isso, te convido por um instante a ficar de pé. Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia diferente, é especial, tá? É especial. Sabe aquele dia especial? É hoje.
Depois de você ter ouvido falar tudo isso, vamos pedir agora o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele é derramado todo dia, mas tem dias que a comporta do céu está mais escancarada ainda. É hoje. Hoje o Espírito Santo quer ser derramado sobre todos nós de forma abundante. E eu peço sobre todos os coordenadores que aqui estão de grupo de oração, aqueles que fazem parte do grupo, de modo especial, para que se abram à ação do Espírito. Só isso, não precisa fazer muita coisa não, só se abrir. E eu não tenho dúvida, aqui é uma afirmação, o Espírito Santo fará grandes coisas na tua vida. Experimente hoje, nesse dia de Pentecostes, o Espírito Santo diferente. Se abra, saia daqui cheio, repleto do Espírito Santo. Quem sabe, aonde você tocar, o que tocar vai ser transformado. Dias atrás, eu fiz isso, nem conhecia a pessoa, eu peguei na mão dela, por intuição, peguei na mão, ela começou a chorar, diga agora enrolou, será que eu apertei muito? Meu Deus do céu, será que eu apertei? Aí começou a chorar, me abraçou e disse: Padre, tudo que eu queria hoje era um abraço desse, que eu estava triste, essa semana inclusive pensei até de tirar a minha vida, mas eu vi que o toque de suas mãos nas minhas, foi o toque da mão de Deus, dizendo: filha, não faça isso. Um toque na mão, meu Deus do céu, o que tem a ver um toque na mão? Um toque. Se a gente entender que se num sacramental há a graça, e já faz grandes coisas, imagine nós, onde o autor da graça pode estar em nós. Paz do céu. Precisa a gente entender esse negócio. Portanto agora eu te convido, ergue tuas mãos. O ministério pode pensar numa canção. Ergue tuas mãos o mais alto que você puder. Gesto esse de você dizer: Espírito Santo, eu abro, eu escancaro a porta do meu coração para tu agir. Esse gesto significa isso: Espírito Santo, eu abro. Faz, Espírito Santo, o que tu queres. Enche-me, Espírito Santo. E se abra, porque hoje quer acontecer aqui no rincão do meu Senhor, na canção nova. Aqui é Pentecostes, é Pentecostes, é Pentecoste. Portanto se abra a ação do Espírito. Hoje se abra, vai cantando se você sabe cantar. Sobre os corações toda graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, dos braços do Pai.
Espírito Santo, teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Deixa agora o Espírito Santo falar em você. Você que já ora em língua, vai rezando. Se porventura não reza, peça esse dom carismático, esse dom de orar em línguas, para que o Espírito ore, interceda com gemidos inefáveis para a tua vida. Deixa Pentecostes acontecer na tua vida. Vai orando, não para não. Vai orando em línguas, deixa agora o Espírito. Esse rincão do meu Senhor agora se transforma naquela sala do cenáculo. Portanto, se abra a ação do Espírito. Que o Espírito Santo derrama os seus dons, os dons de santificação, os dons carismáticos, que sejam derramados abundantemente sobre todos nós. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.